Além de conhecer sobre a Estrada Real, no parque temático também resgatamos a história do Brasil Colônia, através das miniaturas de igrejas e outros marcos históricos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa é a representação da Baía de Paraty. As ruas do centro histórico, elas são propositalmente feitas um pouquinho inclinada para que a rua seja toda de pedra. Como a água sobe propositalmente todo dia por causa da maré, todas as ruas do centro histórico são alagadas. Quando foram fazer o calçamento de Paraty, teve que fazer o encanamento do centro histórico, então tiraram todas as pedras para que fossem colocados os canos entrelaçados. E acabou que, quando foram colocar as pedras no lugar, as pedras sumiram. Roubaram algumas pedras do centro histórico e no lugar delas colocaram as pedras mais roliças e lisas da cachoeira. Paraty, a primeira cidade em miniatura que conhecemos, também possui lendas que ilustram seus pontos turísticos. Em frente à igreja tem um chafariz. A história é que um casal, quando eles estavam prestes a se casar, a noiva morreu e o noivo ficou arrasado. Ele sentou do lado do chafariz e acabou dormindo. Num sonho que ele teve, ele viu a noiva dizendo que ela não estava morta e que ela estava com muita sede e que ela precisava muito que ele ajudasse ela. Ele acordou desesperado, falando que ele precisava muito da noiva e ele queria abrir o caixão da noiva. Só que a família, quando ele falou que viu a noiva e que ele sentia que ela não estava morta, acabou que a família não deixou ele abrir o caixão. Um tempo depois, as pessoas que passavam pela igreja da Santa Rita à noite, elas falavam que viam uma noiva toda vestida de branco com um jarro d'água na mão, do lado do chafariz, bebendo toda a água do jarro. A noiva, um tempo depois, quando foram tirar os restos mortais da noiva, do caixão da noiva, abriram para colocar numa caixa e viram que a noiva estava virada. Ou seja, a noiva ela não tinha morrido. Ela sofria de catalepsia e nem ela mesma sabia. E como era uma doença que não era tão conhecida assim na época, acabaram enterrando ela viva. Vamos conhecer agora um pouco dos monumentos históricos de Minas Gerais. Para começar, a famosa Tiradentes. Essa é a Capela Santo Antônio do Canjica. E antes dessa capela ser construída, o padre, ele encontrava pequenas pepitas de ouro do tamanho de um grão de milho. Daí que vem o canjica. Por isso a Capela Santo Antônio do Canjica foi dado esse nome por causa das pepitas de ouro que ele encontrava. Essa capela, Bom Jesus do Agonizante, ela não tem história. O que impressiona na capela é a imagem de Jesus Cristo com os olhos de vidro e com as chagas de rubis. Ela fica no Largo das Forras, é a praça principal de Tiradentes. O largo foi apelidado de Forras, porque, na época da escravidão, quando os escravos conquistavam a carta de alforria, iam até a praça para comemorar. Prefeitura Municipal de Tiradentes. Essa prefeitura, ela é o nosso menor telhado, tem 1.350 telhas, essa peça, e as peças daqui, elas são expostas ao sol e à chuva, elas não são tiradas daqui. As peças em miniatura ficam em exposição permanente, pois são feitas de fibra de vidro, cerâmica, resina e pedra-sabão. Essa é a igreja Nossa Senhora das Mercês.
Quem trouxe essa igreja para o Brasil foi uma irmandade espanhola. Sempre quando tem um símbolo debaixo da cruz, um brasão, é uma igreja europeia. Debaixo dos sinos tem algumas aberturas, que eram para os conflitos da época. Sempre que havia um conflito, as pessoas entravam dentro da igreja, que servia de escudo, e atiravam pelas aberturas. Essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário. A elite, ela era muito preconceituosa. Então, os brancos ricos frequentavam as igrejas das matrizes, os brancos pobres, um outro tipo de igreja, e os negros pobres e os escravos só frequentavam a igreja do Rosário. Inclusive, toda cidade que tem um histórico de escravidão tem uma igreja do Rosário. Praticamente em todas as cidades retratadas em miniatura existem lendas e histórias de fé e devoção que levaram à construção de igrejas, museus e outros prédios históricos. Esse é o Teatro Municipal de São João del Rei. Os anjos do teatro vêm da arquitetura grega. Os querubins também vêm da arte da arquitetura grega. Os nomes é uma homenagem aos inconfidentes. As três carinhas ali embaixo, elas também vêm da arte da arquitetura grega, que é drama, comédia e tragédia. Essa peça tem de 8 a 9 mil telhas. É uma das nossas maiores peças. E esse teatro, ele é o único no Brasil a ainda hospedar os atores. Esse é Marco Tiradentes, é em Ouro Preto, é a principal praça de Ouro Preto. A estátua de Tiradentes tem 1,80 m, ela é feita de bronze, o pedestral dela veio do Rio de Janeiro. Outra história um tanto curiosa está relacionada ao revolucionário Tiradentes. Morto e esquartejado, uma de suas pernas foi parar em Cebolas, no estado do Rio de Janeiro. Ana Mariana, amiga do dentista, encontrou esta perna e a enterrou em seu quintal. Antes de morrer, pediu que fosse enterrada ao lado da perna, e foi exatamente o que aconteceu. As igrejas mineiras também receberam influência da arquitetura chinesa. Aqui é Sabará, essa é a Nossa Senhora do Ó. E essa igreja, os historiadores, eles achavam que quem trouxe essa igreja para o Brasil foram os jesuítas. E trouxe a arquitetura da China, que dos lados, nas laterais, ela não tem portas nem janelas, porque as pessoas achavam que Deus ficava mais presente no lugar onde não tinha saída, onde ele não podia ter contato com o mundo. A grimpa, que significa o globo, que significa o universo. O dragão, que significa o mal. A lua, a estrela e o sol, que significa o bem. E o significado dessa grimpa é o bem combatendo o mal no universo. Aqui é São Lourenço, é a estação ferroviária. E essa estação, ela é mais nova porque ela tem uma arquitetura inglesa. E do lado da fonte existe a fonte Vichy. A fonte Vichy só existem duas no mundo, que é em Vichy, na França, e a fonte Vichy de São Lourenço. A água da fonte, ela já vem gaseificada. As águas de São Lourenço atraíam um turista pelas peculiaridades. Até mesmo monumentos foram construídos para homenagear os milagres que as águas proporcionavam. Essa é a fonte Dom Pedro. Essa fonte, ela foi uma homenagem que Dom Pedro
II fez à princesa Isabel, porque ela tinha 11 anos de casada e ela tinha muitas dificuldades de engravidar. Então, disseram para ela passar um tempo em Caxambu, que com o tratamento das águas ela iria engravidar. E foi o que aconteceu. Ela passou 3 meses em Caxambu e com o tratamento das águas ela engravidou. Dom Pedro II, muito feliz por ser avô, ele quis fazer uma homenagem a ela, fazendo a fonte Dom Pedro, com a réplica da coroa dela com mais de 1.700 cristais. Todas as peças são feitas artesanalmente pelo artista plástico Marcelo Ladeira Castanheira. Ao todo, são 27 miniaturas pelas quais fazemos uma grande viagem pela história e pela cultura brasileira.